Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da Banca URCA, a Universidade Regional do Cariri, responsável por diversas provas na região do Cariri, no interior do estado do Ceará, e também da residência multiprofissional da Universidade Regional do Cariri. Então selecionei 5 questões que abordam tanto temas da licenciatura como temas do bacharelato. Então antes da gente iniciar a nossa aula de resolução de questões, deixa aqui nos comentários qual banca, qual tema você gostaria que a gente abordasse em nossas aulas. E se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Segundo Lino Castellani Filho, teve início com a Revolução. Existia uma censura à imprensa e às artes que contradiziam os interesses militares. Expoentes da política, literatura, artes, música e intelectuais das mais diversas áreas eram vigiados e perseguidos, sendo muitos deles obrigados a se exilarem, e tem um caráter altamente tecnicista. Esta citação refere-se a que tendência ou fase. Então essa citação dá para a gente perceber que faz menção à época da ditadura militar, o período entre 1964 e 1985. Então é uma questão bastante interessante, é uma pegadinha clássica de concurso de educação física, porque muitas pessoas tendem a associar a ditadura militar com a tendência militarista, quando na verdade a tendência militarista ocorreu durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então foi a segunda tendência pedagógica da educação física em nosso país. Durante a ditadura militar, nós temos a tendência esportivista ou competitivista, onde a gente tem a valorização do esporte de alto rendimento, o esporte como forma de propaganda, o esporte de rendimento na escola, buscando formar novos atletas, então tem um grande avanço da fisiologia do exercício, do treinamento esportivo. Então muito cuidado para não confundir ditadura militar com tendência militarista. Na ditadura militar nós temos a fase esportivista ou competitivista. Então a alternativa B é a correta dessa primeira questão. Segunda questão. Em relação à prática de exercício em pacientes com diabetes, assinale a alternativa correta. O diabetes tipo 1 é considerado um distúrbio metabólico ligado ao estilo de vida moderno. Na verdade é o oposto, O diabetes tipo 1 está relacionado a uma deficiência no corpo, do corpo em produzir a insulina, normalmente por um processo autoimune de destruição das células do pâncreas, enquanto que a diabetes tipo 2 está relacionada a um estilo de vida, a maus hábitos alimentares, ao sedentarismo. Apesar de ter um grande número de fatores de risco, normalmente a diabetes tipo 2 está relacionado a esse estilo de vida moderno. Está presente em pessoas a partir dos 40 anos, enquanto na diabetes tipo 1, até mesmo pessoas jovens, crianças, já podem ter, justamente por ser um processo autoimune. Então, a alternativa A é falsa, porque seria o diabetes tipo 2. Na alternativa B, o diabetes tipo 2 é causada pela destruição autoimune das células produtoras de insulina do pâncreas, também está invertido. O item A e o item B deveriam estar invertidos. Item C, o exercício regular reduz a incidência de diabetes tipo 2. Perfeito, o exercício é importante justamente para aumentar a sensibilidade à insulina, já que, diferente da diabetes tipo 1, a diabetes do tipo 2 produz a insulina, mas ela tem uma resistência a essa insulina. Então o exercício regular vai atuar justamente aumentando a sensibilidade à insulina e melhorando o quadro dessas pessoas. Então o item C já é o correto. Item D. Em pacientes com diabetes tipo 2, o exercício aumenta a necessidade de agentes hipoglicêmicos orais. Na verdade é o oposto, ele diminui essa necessidade justamente porque vai aumentar a sensibilidade à insulina. Item E, o teste de esforço é proibido em indivíduos com diabetes tipo 2. Na verdade, o teste de esforço é altamente recomendado, independente da pessoa, independente da sua condição. É interessante a gente fazer essa avaliação, não necessariamente com um teste de esforço máximo, mas que haja um teste, uma avaliação antes, durante e após a prática de algum exercício físico. Então, de fato, segunda questão
item C é o correto. Terceira questão. Assinale a alternativa correta. A intervenção do profissional de educação física na atenção terciária parte da concepção de... Então, relembrando aí a atenção primária, secundária e terciária, isso no âmbito do SUS. Na atenção primária, nós temos o foco na atenção básica, né, nas UBSs, no NASF, na Academia da Saúde, trabalhando muito com a promoção e a prevenção em saúde. Na atenção secundária, nós temos um atendimento mais especializado, normalmente um atendimento ambulatorial especializado, que dá suporte à atenção primária, mas ainda não é aquele atendimento ultra especializado, né, de grandes tecnologias, que é justamente característica da atenção terciária, o momento de fato da reabilitação dos hospitais, da prática de fato mais especializada. Então, como nessa questão ele vai querer saber a intervenção do profissional de educação física na atenção terciária, nós vamos olhar as alternativas. Alternativa A, prescrição de exercícios físicos para grupos especiais, pode ocorrer até mesmo na atenção primária, sem problemas. Inclusive, é grande característica da atenção primária, né, a gente trabalhar com grupos especiais, com hipertensos, idosos, gestantes, diabéticos. Item B, orientação e monitoramento de exercícios físicos para grupos especiais portadores de necessidades especiais, tais como deficiência visual, motora e cognitiva. A gente pode trabalhar isso na atenção primária, mas é um grande foco na atenção secundária, né, um atendimento mais especializado. Item C, envolve a realização de exercícios posturais, respiratórios e de corridas, independente da atenção, pode ser utilizado tanto na primária, secundária e terciária. Item D, reabilitação de pacientes portadores de doenças cardiovasculares com insuficiência coronária, perfeito, já faz parte de uma atenção terciária, né, de um atendimento mais no contexto hospitalar, que inclusive foi uma grande conquista recente aí da educação física, da gente ter uma formalização da prática da educação física no contexto hospitalar. Então, de fato, o item D é o correto, a reabilitação de pacientes portadores de doenças cardiovasculares com insuficiência coronária faz parte da intervenção na atenção terciária. Então, terceira questão, item D é o correto. Quarta questão, é correto afirmar, exceto... Então, ele vai trazer nos itens o capítulo 5 da Lei 9394, né, a famosa LDB, que inclusive a gente trabalha uma aula sobre educação especial lá no nosso curso e a gente vai trabalhar esses itens do capítulo 5 da LDB. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo. Mas vamos lá, o capítulo 5 trabalha justamente a educação especial, vamos ver o que as alternativas trazem. O capítulo 5 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, a famosa LDB, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional, explicita que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Perfeito. Preferencialmente, os alunos devem ser integrados na escola regular, mas, quando necessário, haverá esses serviços de apoio especializado. Então, item A é correto. Item B, ele traz toda essa frasezinha aí do capítulo 5 da LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Explicita que a oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na educação infantil. Perfeito, já foi uma redação da LDB que trazia a partir da faixa etária de 0 a 6 anos, mas a redação atual traz que tem início na educação infantil e permanece durante todo o processo educacional. Item B também verdadeiro. Item C, o capítulo 5 explicita que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Perfeito, como eu falei anteriormente, preferencialmente os alunos devem ser incluídos, né, devem ser integrados nas classes comuns de ensino regular, mas quando não, o atendimento educacional será realizado em escolas ou serviços especializados. Então, por eliminação, já temos o item D, o incorreto dessa questão, mas vamos ver. O capítulo 5 da LDB explicita que não é dever do Estado a prestação do serviço, portanto, ficando a critério de cada estabelecimento de ensino a prestação
ou não do serviço, na verdade é o oposto, né? A educação é dever do Estado e é justamente regulamentada pela LDB, pela Lei 9394 de 1996. Item D é o correto dessa quarta questão. E quinta e última questão, uma questão clássica sobre alavancas. Inclusive a gente já tem uma aula também lá no nosso curso sobre biomecânica básica, mais especificamente sobre alavancas e vantagem mecânica. Quinta questão, as bioalavancas são definidas pelo funcionamento do sistema osteomioarticular na produção do movimento e são classificadas em 3 gêneros. A de primeiro gênero é caracterizada quanto ponto de apoio se encontra no meio de 2 forças, a força e a resistência. Assinale a opção que contempla esta alavanca. Então, relembrando, nós temos 3 tipos de alavanca, a interpotente, a interresistente e a interfixa. Na interpotente, nós temos a força entre o eixo e a resistência. Na interresistente, nós temos a resistência entre o eixo e a força. E na interfixa, nós temos o eixo entre a força e a resistência. Então, nesse caso, como ele vai falar que o ponto de apoio, né, o eixo, está entre a força e a resistência, as 2 forças, nós temos então uma alavanca interfixa, o eixo entre a força e a resistência. Quinta questão, então, alternativa C é a correta. E com isso finalizamos essa nossa breve aula sobre a URCA. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação para concurso de Educação Física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo. Segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica. E se quiser, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@concurso-cdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.